8 horas da manhã em ponto, muito bom dia para você que está sintonizado aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje é sábado, dia 6 de março de 2021, estamos começando mais uma edição do Jornal da Bandeirantes. Gente, vamos falar muito sobre as notícias do Brasil, as notícias do mundo, numa semana que foi difícil, né? A semana mais difícil de todo esse tempo de pandemia, certamente, com muitas incertezas no ar, muitas dúvidas, uma falta de controle, né, por parte das autoridades da situação difícil que o país atravessa. Um colapso da rede pública de saúde em algumas regiões por conta das internações, as pessoas que desenvolvem, e ainda não se sabe por quê, não se sabe quem desenvolve os sintomas mais graves do coronavírus, pessoas que têm de parar na UTI e ficam na UTI durante algum tempo, durante algumas semanas, até que consigam se restabelecer, que o organismo possa reagir com a ajuda de aparelhos, médicos, toda a estrutura de uma unidade de terapia intensiva. Nós temos números alarmantes em alguns locais do país, é verdade, né? A situação é muito crítica. O número de mortos, o número de pessoas que estão infectadas e que estão, claro, internadas, né, pelas formas mais graves, aquelas pessoas que também estão em leitos de enfermaria, estão em quartos dentro de hospitais, que precisam de oxigênio, não chegam a precisar da estrutura da UTI, mas precisam de um amparo maior do que aqueles que têm em casa. O que os médicos sabem até o momento é que a doença, ela no início desenvolve em muitas pessoas os sintomas gripais. Você tem febre, você tem dor no corpo, você tem dor de cabeça, coriza. São os sintomas gripais no começo. Do 7º ao 11º dia, isso varia um pouco de hospital para hospital, de médico para médico, as pessoas começam a desenvolver os sintomas inflamatórios da Covid-19. E é aí que o bicho pega. E é aí que estrangula o sistema público e o sistema privado também em algumas regiões do Brasil. São Paulo, claro, tem, pela sua força econômica, pelo seu tamanho, uma estrutura invejável para muitos lugares do mundo. Mas essa estrutura está sendo requisitada, está cada vez mais sendo requisitada. Outros rincões do Brasil afora, regiões que não têm a capacidade econômica que a cidade de São Paulo tem, que não têm as cifras que o governo de São Paulo consegue arrecadar com seus impostos, e com também os outros mecanismos, né, de arrecadação, não conseguem ampliar com tanta facilidade, não conseguem oferecer para a sua população, até que de forma proporcional, a mesma quantidade de leitos de hospitais e UTI. E é aí que o bicho pega, porque no momento desse grave de pandemia, nós temos a crescente da ocupação, então, nesses locais. O que as autoridades estão agora alertando, né? E não basta só alertar, porque era preciso ter feito algo antes, quando se percebeu que o número de contaminações estava aumentando, ou mesmo pelo comportamento da população de uma forma prévia, né, tentar reforçar essa estrutura de saúde, ao mesmo tempo que não é só necessário reforçar o número de leitos, o número de vagas nos hospitais, é preciso também, né, ter uma atitude para se evitar a contaminação do vírus. Isso é o mais importante. Porque isso impede que a pessoa se contamine, que a pessoa desenvolva possivelmente a forma mais grave da doença e chegue até o hospital. Não dá para fechar tudo, não dava para fechar tudo. Mas outras alternativas, né, seriam importantes para evitar esse momento mais grave da pandemia em que estamos vivendo. Confesso a vocês, ouvintes, que não gosto desses especialistas que preveem o apocalipse. Né? Vocês lembram, eu vou fazer um paralelo aqui com a época da crise hídrica aqui no governo do estado de São Paulo. Todo mundo que está ouvindo deve lembrar. Há alguns anos nós tivemos uma falta de chuva, uma estiagem muito grande, e aí tinham os profetas do apocalipse. Vai acabar a água, não vai mais ter água para ninguém. Claro que medidas urgentes foram tomadas, racionamento de água, obras emergenciais para ligação entre os mananciais, né? Algo que parecia banal, mas que não era comentado, não era falado, não havia nenhuma atitude do poder público nesse sentido.
E aí nós tínhamos os profetas do Apocalipse. Então tudo, não tem o que fazer, a situação chegou no limite. Então, esse tipo de discurso não leva a nada. Claro que alertas são importantes e nós estamos recebendo esses alertas há algum tempo de especialistas, médicos infectologistas. E aqui nós falamos de quem está na linha de frente, nos hospitais, nas escolas de medicina, que são referências no Brasil. Albert Einstein, Sírio-Libanês, HC, o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, o maior hospital da América Latina, Hospital do Coração e outros centros de referência do Brasil todo, não só aqui de São Paulo. As universidades, chefe de infectologia da USP, Universidade de São Paulo, a mais renomada do Brasil, da Unicamp, da Unifesp, da Unesp, da Santa Casa. Universidades que são disputadíssimas por aqueles que querem cursar medicina. Eles estão alertando, e não é de hoje. Olha, a situação está ficando cada vez pior, O que nós precisamos, então? É ouvir esses especialistas e que as autoridades deixem de lado qualquer divergência, qualquer disputa política e foquem agora as atenções nisso. Quando você tem uma emergência, estourou um cano na sua casa, você para tudo para resolver aquele problema. É isso que o Brasil precisa nesse momento. A postura de alguns governantes tem sido muito criticada porque não estão em compasso com os anseios da população e com aquilo que se espera no momento desse. O primeiro ponto aí é o discurso. Basta a autoridade só alegar e reconhecer? Não basta, isso não basta. É preciso atitude. É preciso coragem nesse momento e saber que nós vamos ter de encontrar com inteligência a melhor forma de segregar a população do seu convívio social. Repito aqui, não dá para fechar tudo, senão nós não temos o que comer. Não dá para parar tudo, mas é preciso encontrar um caminho que nós consigamos, de uma forma justa, de uma forma correta, limitar ao máximo a circulação das pessoas pela cidade. Essa classificação serviço essencial, que não é essencial, ela é muito subjetiva, porque ela nos remete a um segundo plano algumas atividades que podem não ser essenciais para toda a população, para o homem médio, como diz a Constituição e a nossa legislação, mas ela é importante para aquele sujeito que desempenha aquela atividade. Então, voltar a atenção para esses que vão ter uma perda de renda, que vão praticamente zerar as suas receitas aí nas próximas semanas, é uma atitude importantíssima para que a população esteja do lado dos governantes e possamos caminhar todos juntos, claro, isolados de forma separada, em direção ao mesmo caminho, em direção a superar essa fase mais grave da pandemia. A vacina está chegando, a vacina é fundamental. Tem chegado, ainda numa velocidade muito tímida, e aí há um erro muito grave do governo federal, que deixou, de comprar as vacinas no momento em que o mundo inteiro estava indo atrás de vacinas. Aliás, comprou muito pouco até agora. Fica nesse protocolo de intenções, nessa questão aí de que é preciso mudar a legislação, preocupado com a responsabilidade que tem ao comprar essas vacinas, mas o mundo todo está atrás disso. Em momentos de exceção, você precisa tomar medidas excepcionais. Esse é um momento de exceção, não é um momento de normalidade em que temos tempo para criar uma comissão, ouvir especialistas, debater os pontos de vista, tentar prever o que vai acontecer com o novo ordenamento jurídico. Não, é um momento de emergência. E a legislação dá instrumentos para os governantes para que eles possam tocar aí essas questões sem a necessidade da burocracia, de tudo aquilo que emperra uma decisão de um governante. É hora, de tomar decisões. É hora de colocar em prática aquilo que a maioria dos especialistas, políticos, técnicos da área da saúde e de outras áreas que estão relacionadas também recomendam. Seguir por esse caminho o mais rápido possível. Então,
Então a questão da vacina é um ponto importante, mas não adianta agora a gente ficar lamentando. Houve esse erro, o governo agora se mobiliza, a gente vai falar sobre isso, tem intenção de compra de várias vacinas agora, elas vão demorar um pouco mais para chegar, é verdade, mas não é só a vacina. Ainda que tivéssemos um percentual maior da população vacinado, nós ainda teríamos problema, porque isso é reflexo, esse momento que nós estamos vivendo, dos últimos meses. E aí você pode punir um governante que decidiu liberar o funcionamento do comércio em alguma região que tinha índices muito menores da pandemia do coronavírus do que tivemos no ano passado? Não dá para recriminar, né, e colocar no mesmo balaio todas essas questões. É preciso separar o joio do trigo e ver o que é realmente imprudência, o que realmente é negacionismo, o que realmente tem a ver com um discurso absolutamente político daquilo que nós temos de ações que, no ano passado, poderiam ser vistas aí como ações corretas, mas que hoje nós vimos que não são. E vou dar um exemplo aqui para o ouvinte do jornal Gente da Rádio Bandeirantes, que já vai participar conosco pelo nosso WhatsApp, também trazendo a sua opinião, a sua informação sobre o que está acontecendo no Brasil. É um momento de reflexão. No ano passado, nós tínhamos a premissa de que as escolas deveriam fechar. Não só no Brasil, em outros países também, verdade seja dita. A primeira coisa que deveria fechar era a escola. Por quê? Porque o aluno, olha o discurso, o aluno ia para a escola, ele se contaminava, já sabíamos que nas crianças, nos adolescentes, que não estão no grupo de risco, claro, o desenvolvimento da doença, ele é de uma forma muito mais leve, ele vem de uma forma muito mais leve do que em idosos, do que em adultos. E aí, nós tínhamos então o pensamento de que essa criança, esse jovem, levaria o vírus para casa e contaminaria o pai, a mãe, o avô, a avó e familiares que desenvolvem sim as formas mais graves do coronavírus. Então esse era o raciocínio, um raciocínio até lógico para aquele primeiro momento. Depois, alguns países começaram a falar, olha, esse prejuízo está sendo maior do que o prejuízo de mandar essas crianças para a escola. O risco não é tão grande assim. Vamos usar máscara, distanciamento, lavar bem as mãos. Vamos adotar procedimentos para que as crianças possam voltar à aula, ao atendimento presencial dentro das escolas. E isso, hoje, é uma premissa que mudou completamente. Hoje nós temos, dos especialistas da educação, de pediatras, de famílias, a informação de que a criança muito tempo fora da escola tem mais prejuízos psicológicos e do ponto de vista da aprendizagem do que você manter a estrutura que estava preservada até o ano passado. É muito importante saber a hora de modificar esses pontos, porque nada está escrito em livros. Nós nunca passamos por uma pandemia como essa. Por isso é importante ter união, saber o momento de rever as posições que até então são colocadas como posições centrais e posições unânimes, né? Saber o momento de rever tudo aquilo que foi programado, aquilo que está sendo pensado e, claro, na sequência, ter aí a pronta resposta para questões emergenciais, como por exemplo essa que estamos vivendo da falta de leitos e o colapso que há na área da saúde, né? Os profissionais da área da saúde merecem aqui todo o nosso respeito, a nossa gratidão, porque estão trabalhando diariamente na linha de frente, desde o ano passado, cansados como todos nós estamos dessa pandemia, mas não podem e nem nós podemos jogar a toalha e deixar que o cansaço vença a nossa esperança de dias melhores a partir de agora. Precisamos, nesse momento, claro, tirar forças de onde tem, e esses profissionais da saúde estão tirando forças, porque não deve ser fácil você chegar para trabalhar num hospital, depois de plantões consecutivos, e receber a informação de que não há leitos na UTI, que tem paciente dentro de UTI móvel do lado de fora da unidade hospitalar, esperando vaga de UTI. E muitas vezes, para liberar aquela vaga, é uma vida perdida. É alguém que morreu para liberar uma vaga de UTI que vai receber uma outra pessoa também em condição delicada, um outro paciente que está precisando do auxílio mais profundo que a saúde pode oferecer, que a unidade de terapia intensiva é o local
recomendado para as pessoas que desenvolvem as formas mais graves da Covid-19. Então, essa é uma semana que está terminando, é uma semana que vai começar com muitas restrições pelo país. Nós vamos falar daqui a pouquinho com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, sobre a fase vermelha na capital paulista. Vamos conversar com ele sobre a ocupação de leitos, todo esse problema, a geração de novos leitos, saber como é que está a situação hoje na capital paulista e recomendar. Não gostamos aqui de ficar passando orientações, todo mundo sabe o que tem que fazer para sua vida, né? É muito chato você ficar recebendo esse tipo de orientação de autoridade, de jornalista, né? Não estamos aqui para isso. Mas provocamos aqui a reflexão. Pense 2 vezes antes de sair de casa, pense 2 vezes antes do compromisso que você assumiu, né? Tenha consciência de que as aglomerações serão importantes para frear ou para avançar a contaminação do coronavírus na nossa sociedade. Na cidade onde você mora, no bairro onde você mora, no condomínio onde você mora. E muitos condomínios estão revendo posições, estão voltando a proibir algumas atividades que já tinham sido restritas no ano passado, no começo da pandemia. As pessoas precisam tomar essas posições, precisam pensar sobre os seus atos justamente para evitar que nós possamos chegar em situação mais extrema como presenciamos em outros países. Eu sempre lembro aqui, a que mais me chamou a atenção durante toda essa pandemia, a situação de colapso na Itália que nós assistimos no ano passado. Um filme muito semelhante. Não digo que ele vai ter o mesmo desfecho porque nós estamos agindo, né? A Itália demorou mais para agir, não tinha vacina naquela época, então a situação é importante. Aliás, por falar em vacina, né? Ontem eu estava conversando aí com um idoso e ele me falava o seguinte: eu já tomei a vacina, será que eu já posso sair por aí? Não. Quem tomou a vacina 1 ou 2 doses deve manter as mesmas regras de distanciamento, deve continuar usando máscara, lavando as mãos, se preocupando com a higiene, evitando aglomerações, né? É o jeito mais simples que se tem de evitar o contágio. A gente sabe que não é possível, repito, e disse isso aqui algumas vezes já na abertura do Jornal da Bandeirantes, gente, nessa conversa, né, muito aberta que estou tendo com os ouvintes da Rádio Bandeirantes sobre o momento da pandemia, o momento em que estamos vivendo. Não dá para fechar tudo, nós temos consciência disso, mas as adaptações necessárias para o funcionamento desses estabelecimentos, elas estão a contento? Dá para fazer algo a mais que possamos reduzir o número de pessoas dentro de supermercados, dentro de farmácias, dentro de outros estabelecimentos que são tidos aí como essenciais? Qual é a ajuda que será dada com redução de impostos, com auxílio financeiro para quem está perdendo renda nesse momento? É só o auxílio emergencial? Os outros governantes não podem fazer nada? Não podemos dar uma ajuda para esse empreendedor que está perdendo renda e tem de manter o seu negócio, além, claro, da questão primordial que é manter a comida na mesa na sua família, para que ele evite o fechamento de estabelecimentos, para que ele evite problemas, né, com os seus funcionários? Qual é a contrapartida desse esforço que nós podemos cobrar? E aí, não me venham com essa história de que não é possível criar receita sem apontar a fonte, não é possível criar uma nova iniciativa porque não tem dinheiro. Dinheiro tem. Dinheiro tem. Eu tenho certeza que dinheiro tem. O dia que o Brasil, o dia que São Paulo não tiverem dinheiro, meu amigo, tem país aí que já tá afundado, já tá quebrado, não consegue nem ver luz no fim do túnel. O direcionamento dos recursos nesse momento, e eu não digo que é o momento de aproveitar essa situação, porque seria, né, uma canalice aproveitar uma pandemia para fazer algo. Agora, é preciso sim que nesse momento nós tenhamos a clareza do que é mais importante. Esse número infinito de mordomias, esse número infinito de privilégios, o gasto público que parece que não tem fundo, né? Uma revisão nessas contas, chegar lá nas empresas estatais e falar: peraí, deixa eu ver essa folha de pagamento aqui, como é que tá isso aqui? Essa folha de despesas aqui, quem é o ordenador de despesas aqui?
Não, isso aqui não, gasolina, vamos cortar isso aqui. Vamos cortar a estrutura, a máquina pública para pegar esse dinheiro e fazer o quê? Ajudar as pessoas, ajudar a sustentar o Estado no momento em que as pessoas mais precisam. Como? Com uma redução de impostos, com uma redução daquilo que o contribuinte e os empresários desse país têm de pagar. Quem é empresário aqui entende muito bem o que eu estou falando, os boletos estão chegando. E a receita vai cair, principalmente para quem é do comércio, para quem é dessa área de bar, restaurante, que é a área mais atingida. Outro ponto, tocamos ontem aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, sobre a questão do transporte público. Adianta todas essas medidas de restrição, adianta tomarmos toda a frente aí desse processo e proibir várias atividades. E aquele que trabalha no transporte, aquele que precisa do transporte público, que trabalha num serviço que não vai fechar, se aglomerar todo dia. É claro que com uma redução de circulação nós vamos ter uma redução do vírus, mas vai ser suficiente, né? Essa que é a pergunta. Essa fase vermelha será suficiente em São Paulo? É isso que nós vamos ver, nós vamos discutir hoje muito aqui na Rádio Bandeirantes. Meus amigos, um prazer tê-los conosco aqui no Jornal Gente. O nosso WhatsApp está aqui à sua disposição, 11 99904 8756. Continue conosco, participando, mandando a sua informação. Tem fase vermelha hoje em vigor em São Paulo. Você vai saber o que pode e o que não pode funcionar. O São Pedro está ajudando a fazer com que as pessoas fiquem em casa nesse sábado. Está chovendo aqui na capital paulista, tem muita gente que está em casa, não está com coragem de botar o nariz para fora. Então a gente vai conversando, nós vamos trocando ideias até às 10 horas da manhã aqui no Jornal da Bandeirantes Gente.